Olá, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Espero que a gente tenha uma semana bem produtiva, de bastante estudo. Então, vamos embora. Levanta daí, vamos expulsar esse sono e vamos estudar, tá? Na aula anterior, né, nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos vendo na aula anterior, e que era o estudo sobre os egípcios, tá? Sobre a civilização egípcia. Então, veja só. Na aula anterior, nós vimos aspectos gerais da sociedade, desde a formação dos nomos, né? Até a ascensão do poder faraônico. E aí, além disso, nós vimos aspectos religiosos, aspectos culturais, aspectos também da sociedade egípcia, né, e da sua organização social. Então, como é que esses grupos eles conviviam e como é que eles produziam para o Estado. Isso foi tema da nossa aula anterior. E hoje nós vamos nos deter mais a estudar, analisar os aspectos políticos do Antigo Egito, né? Então, afinal de contas, do ponto de vista político, como é que o Egito se organizou ao longo do tempo, como é que se tornou essa civilização que nós conhecemos, né? Uma civilização grandiosa, poderosa e que, enfim, conseguiu se tornar uma grande referência de civilização ao longo da história. Então, vamos lá. Do ponto de vista político, tradicionalmente, a história do Egito é dividida em 3 fases, tá, gente? Então, qual seriam essas fases? Com algumas variações para alguns livros. Então, alguns livros vão trazer essa divisão em 3, tradicional, mas com alguns momentos intermediários. Mas, em geral, a história é dividida entre Antigo Império, Médio Império e Novo Império, tá? Então, vamos lá. Qual seria esse Antigo Império? Quais acontecimentos são correspondentes a esse período, tá? Então, no livrinho de vocês, página 27, a gente vai ter essa divisão, tá? Então, o primeiro período, né, que seria o primeiro período dinástico, né, ou Antigo Império, seria referente temporalmente a 3100, 3200 a.C., até 2200, 2300 a.C., né? Por que essa variação? Essa variação ela vai acontecer, ela é natural dentro da história, quando nós nos referimos a civilizações tão antigas e tão distantes de nós. Então, é impossível precisar uma data do ponto de vista histórico, né, em relação a esses acontecimentos. Pode ser que em outros livros você perceba essa variação temporal, mas é normal, é comum dentro da análise historiográfica, tá? Então, o que é que vai haver nesse período? Vai haver a centralização política, é exatamente o momento em que vai haver essa transição dos nomos, né, daquelas comunidades agrícolas e até a unificação e do Alto e Baixo Império, e aí a ascensão do poder faraônico, né? Sobretudo desse poder que é um poder também religioso, que é um poder, e a formação dessa teocracia, tá, gente? Então, esse é o período, né? Que é característico desse período? A maioria da população vivia numa servidão coletiva, eles trabalhavam na agricultura e nas obras públicas, né? Foram coisas que nós vimos anteriormente. Esse período também vai ser marcado por uma forte burocracia estatal, tá, gente? Então, o Estado, como dono de tudo, como gerenciador de tudo, ele vai fiscalizar essas obras e os seus subordinados, tá? E também esse período vai ser o período em que vai haver graves, sérias crises, né? O que é que vai haver? Por volta de 2300, né, nesse períodozinho de transição aí, do Antigo para o Médio Império, o Egito vai sofrer crises econômicas, né, provenientes de várias péssimas colheitas. Então, provavelmente a oferta de água ela diminui, consequentemente a agricultura vai sofrer, que é a base da economia egípcia. E aí o Estado, ele vai aumentar os impostos e isso vai resultar em inúmeras rebeliões. Essas rebeliões levarão o império ao seu fim, tá? Então, desculpa, esse é o momento de transição. O que é que vai acontecer também? É que depois dessa crise política, né, e desse enfraquecimento do poder faraônico, o Estado vai ficar entre diferentes casas reais, né? O que é que vai acontecer? Vai ter o retorno daqueles chefes, né? Dos nomes, daqueles notáveis. Os nobres vão ficar tomando conta ali e sendo esse aparato
dentro do campo político, tá? Mas por volta de 5050 a.C., Mentuhotep II vai reunificar o Egito e vai impor a soberania de Tebas sobre o Estado. Então, a gente vai ter esse processo de reunificação, né? Aí, nós já estamos entrando para o Médio Império, tá? Então, o Médio Império é de 2050 a.C. a 1750 a.C. O que é que vai haver? Os faraós vão recuperar o poder dentro do Egito, vai haver o restabelecimento da organização anterior. Então a gente vai ver os aspectos gerais: forte burocracia estatal, o Estado como senhor da produção, né, o processo de servidão, enfim. Então, aquilo que a gente viu como característica do primeiro, em termos de Estado, vai retornar. E vai ser um período de grande crescimento econômico e territorial, né? Outra coisinha que vai marcar também esse período é a chegada de outros povos no Egito. Então, a gente vai ter os iquiços, né, que vão vir da Mesopotâmia, os hebreus da Palestina, e que vão penetrar o Estado, né? E essa migração ela vai trazer sérios problemas sociopolíticos, né? Porque vai haver, então, essa junção desses elementos aí no Egito e essa imposição desses grupos dentro do processo sociopolítico, né? Esses asiáticos, gente, eles vão trazer uma dominação política, né, de governantes estrangeiros, sobretudo os iquiços, né? Mas após 150 anos da ocupação, o rei Amoses I expulsa os iquiços e restabelece o poder faraônico, tá? Então, esses iquiços, eles vão tomar o poder por um período, né? Eles vão dominar o Egito, e isso vai ser bastante preocupante para a continuidade política do poder faraônico, tá? Mas aí o que acontece, né? Por volta de 1580, enfim, 1600 a 10.080 a.C., vai haver um novo império. Então, a gente já passa para a terceira fase. Essa terceira fase a gente chama de novo império, né? Então, o que é que vai haver? Já vai haver a expulsão dos iquiços, né? Vai ser um período mais rico e mais desenvolvido do Egito, tá? É o período em que vai haver a fuga dos hebreus, né? Ou seja, vai haver o êxodo, aquele famoso êxodo que a gente conhece, até mesmo dentro das narrativas bíblicas, né? Então, vai haver também a implantação de novas técnicas, né? Como a utilização do cavalo e do ferro. Isso vai ser muito importante, porque isso tanto vai fortalecer o exército egípcio, como também vai nos ajudar muito a entender aquele período político, né? Já que a utilização desse ferro, que é um material durável, vai nos ajudar a estudar a partir dos vestígios deixados por eles, né? E vai ser o período também que eles vão conquistar a Fenícia e a Síria do Norte, né? Vão chegar até o rio Eufrates. Então, o Egito sai de um momento em que sai da dominação dos iquiços, expulsam os iquiços, mas aí amplia o seu imperialismo, né? Ele começa a dominar e a conquistar novos povos, tá? Então, vai ser um período também das obras colossais, né? Como os templos de Luxor, de Narkap, de Karnak. E vai ser o período também que Amenófis IV, né, tenta implantar o monoteísmo, tá? Então, o Egito também viveu esse período aí, tá, gente? O que foi que aconteceu? Amenófis, né, resolveu implantar o monoteísmo no Egito. Então, nós sabemos que o Egito tinha como religião, como base da sua religião, o politeísmo, ou seja, a adoração a vários deuses. Nós vimos também que esses deuses, eles eram inclusive deuses antropomorfos, né? Eles eram deuses com representações de homem e de animais, enfim. E aí Amenófis IV, ele começa a instituir o culto a um só Deus, né? Ao deus Amon. Mas essa medida ela não foi muito aceita pelos egípcios, né? Que estavam culturalmente
acostumados a adorar a único Deus. E aí Tutankhamon, ele depois da morte de Amenófis, ele restabelece o politeísmo. Então nós temos posteriormente, né, gente, o período que chama-se a Baixa Época, que vai a partir de 10.080 a.C., que vai ser caracterizado pelo declínio do Império e pelas disputas internas, né? Nesse momento vai haver a invasão dos assírios. Então, vai haver o enfraquecimento do poder central mais uma vez e a dependência dos nomarcas, tá? Então, observem que sempre que esse poder central ele cai, quem assume, né, essa organização política, essa liderança política serão os nomarcas, tá? Depois vai ter o Renascimento Saíta, que é de 663 a.C. a 525 a.C. Vai ser um período de breve recuperação, de grande desenvolvimento comercial e artesanal, e aí nesse momento vai haver um intercâmbio comercial e cultural com a Grécia, né? O Egito começa a conversar, né, a estabelecer relações comerciais com a Grécia. E posteriormente, em 525 a.C., né, os egípcios eles foram invadidos pelos persas e depois foram dominados, além pelos persas, pelos macedônicos, pelos gregos, pelos romanos, pelos bizantinos e pelos árabes, né? Então, essas dominações sucessivas no mundo antigo, elas contribuíam para enfraquecer esse poder, tá? Então, o poder centralizado, mas o poder era centralizado, mas quando ocorria deles serem invadidos e o seu território ocupado, a primeira coisa que acontecia era finalizar aquela centralização. Gente, vale lembrar o seguinte, que em sociedades onde o poder é centralizado, onde a sociedade está organizada dentro de uma hierarquia muito fixa, né, derrubar essa centralização, ela é fundamental para o estabelecimento de novos governos, tá? Então, essa é uma característica política que merece prestar bem atenção, tá, gente? Então vamos lá. Aí o livro de vocês vai trazer aqui, ó, o período Ptolomaico, tá? Que período é esse? É o período em que Alexandre o Grande domina o Egito e põe fim ao poder dos faraós. Com a morte do imperador macedônico, um dos seus generais funda a dinastia de Ptolomeus. O período é marcado pela cultura helenística, que seria aí a fusão, né, cultural, e pela fundação de Alexandria, que se torna a capital do Egito, tá? Então, que período é esse que nós estamos nos referindo? Esse período é o período em que os macedônicos eles vão tomar o poder. Tá bom, gente? Então, esse é basicamente, né, essa é basicamente as fases que o Egito vai passar, vai vivenciar, tá? Até essa chegada, né, dos povos. Veja, depois o que é que vai garantir essa sucessão de invasões, né? E depois dos macedônicos vão vir os gregos, vão vir os romanos, os bizantinos e árabes. E aí observem, gente, que essa sucessão de dominação, ela está ligada à história da Europa, né? Como a Europa, ela está direcionando a sua política. Então, observem que depois dos macedônicos, vem os gregos, os romanos, os bizantinos e árabes, que são exatamente os grupos que vão se sobrepor dentro da política da Europa, tá? Então, é isso, né? Observem leiam o texto na íntegra. Eu trouxe para vocês as principais fases, os principais elementos, porque também, assim, é impossível a gente ir ponto a ponto no texto, mas eu acredito que vocês conseguiram entender bem essa sucessão temporal, tá? E aí eu vou deixar para vocês a atividade da página 32 e nós corrigiremos em breve, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês falam comigo, tá, gente? Então, não esqueçam, são tradicionalmente
3 períodos, dentro desses períodos intermediários, mas nós tratamos um a um, né, dos aspectos que vai marcar cada período, tá certo? Um beijo para vocês, uma ótima semana, Deus abençoe vocês.